Fala pessoal, bem-vindo a mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou recebendo aqui novamente o Fernando Rebani. O Fernando, alguns de vocês já conhecem, mas quem não conhece, ele é o gestor, e o proprietário da CrossFit Black Sheep. São 4 unidades aqui em São Paulo. É uma referência aí no meio do CrossFit, não só pela qualidade das aulas e do que acontece em cada uma das unidades, mas também porque é uma equipe aí que está no top das equipes do Brasil nas competições. E o Fernando é o treinador de uma equipe de jiu-jitsu aí, ele treina essa galera que faz jiu-jitsu, está competindo no mundo inteiro aí com muito sucesso, conquistando vários mundiais aí, vários títulos. A gente vai falar sobre isso hoje, da preparação física. E de alguns elementos interessantes aí que a gente sempre discute, eu e ele, e que eu acho que vocês podem aproveitar muito esse conteúdo aí, quando o assunto é preparação física para os lutadores, Então, eu estou aqui com o Fernando e ele vai se apresentar rapidinho e a gente já começa aí fazendo algumas perguntas e já mergulhando no assunto aí da preparação física. Fernando, bom te ver aqui de novo. Obrigado pelo convite, sempre uma honra trocar figurinha com você, que você sabe que você é meu mentor aí nesse... Quando o assunto é preparação física, você é o papa desse assunto aqui para mim. Então, legal, obrigado por me receber, muito. Obrigado pela oportunidade de trocar figurinha com você. Legal. Fernando, vamos começar com um assunto que a gente já conversou várias vezes e que eu acho que é primordial, que a gente fale para qualquer atleta, mas especialmente o pessoal da luta, porque existem alguns hábitos que os lutadores têm, que são peculiares, Primeiro, se é comum os lutadores não se aquecerem antes da luta ou fazer um aquecimento que não conta como aquecimento, e por que isso acontece? É uma questão cultural ou simplesmente é uma coisa que eles não sabem como fazer? Eu acho que é um pouco de cada. Eles não gostam de aquecer porque, assim, principalmente na faixa preta, a luta tem 10 minutos de duração. Então eles começam a achar que começou a aquecer demais, vai entrar cansado e vai cansar mais rápido na luta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que o cara chama para a luta e aí a gente nunca sabe exatamente quanto tempo antes da luta que você vai entrar. Porque a luta tem 10 minutos, mas se o cara finalizar a luta em 3, eles acabam antecipando um pouco. Então fica um negócio meio em cima da hora. Mas, no modo geral, eles não gostam de aquecer, eles acham que eles vão cansar, então você vê, eles dão 3 pulinhos para cada lado e acham que está pronto. Então, e aí eu sempre bato nessa tecla, porque a adrenalina, a hora que você pega no kimono, a intensidade do campeonato é muito maior do que do treino. E você não quer ceder nenhuma posição, não quer tomar ponto e tal. Então eu falo para eles, a hora que você segura no kimono, aquilo vai travar, porque você está frio. E eu mostro para eles no treino, mas chega lá na hora, como eu não estou acompanhando sempre, quando eu estou junto eu faço eles entrarem praticamente, eles treinam para ir lutar. Eu faço isso. Quando eu não estou, eles me enganam. Eu fico escrevendo no WhatsApp e tal, mas eles botam o fone de ouvido, jogam um joguinho de... Finge que não é com eles. Finge que não é com eles. E aí você falou essa coisa do kimono, assim, da hora que ele está frio, ainda vai pegar no kimono. Endurece tudo, Então, geralmente isso deve ter acontecido com você. O que pode acontecer com o lutador que entra despreparado? Não só nessa questão também da musculatura não responder como deveria no momento certo, mas quais as desvantagens que você vê para uma pessoa que entra para uma luta sem estar aquecido? Eu gosto de falar por mim, porque, por exemplo, quando eu vou treinar, eu treino jiu-jitsu quase todos os dias. Então, quando eu, às vezes, que nem hoje, fui treinar, estava um frio. Ninguém gosta de aquecer. O aquecimento é uma coisa meio chata. Você está indo lá para treinar. Se você coloca muito aquecimento, você vai espantar os alunos, porque ele está indo lá para fazer jiu-jitsu. Preparação física ele faz fora. Então, a galera já tem esse preconceito com o aquecimento. Tem gente que chega atrasada para perder o aquecimento. E eu falo por mim, se eu fui fazer o primeiro treino hoje, não fiz o aquecimento, fiz 2, 3 posições. Meu primeiro treino era de 7 minutos, treinei com um cara super duro, pesado também, mesmo nível que eu, assim, faixa preta também. Saí com o primeiro treino, parecia que eu estava morto, parecia que eu tinha feito 10 treinos. Eu fui treinar bem do terceiro treino para frente.
Porque já o metabolismo já acelerou, o coração já está conversando com o pulmão, relaxou o antebraço. Então, assim, eu falo por mim, que é o que eu falo para eles. Tudo que eu passo para eles, eu acabo testando em mim para ver se transfere para o negócio, para o jiu-jitsu mesmo, a preparação física. E aí eu bato na tecla, eu falo, faz isso que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo. Mas, que nem criança, né? Você fala com eles, é igual pai e filho. Não adianta. É só quando tá junto. E acho que é uma das coisas que a gente já conversou até, né, da importância do aquecimento. Eu acho que o atleta ele acha que está gastando energia quando na verdade está economizando energia. Porque ele vai gastar menos energia na luta se ele aquecer bem, porque ele vai entrar de maneira, vamos dizer assim, em termos físicos, mais inteligente na luta. Então ele não vai fazer mais força do que ele deveria. Os músculos deles vai responder de maneira mais eficiente. Por essa razão ele vai conseguir dosar melhor, né, que horas que ele emprega mais intensidade, que hora que ele tira o pé. Outras coisas, o que você falou é importante, né, do coração estar conversando com o pulmão, ou seja, você dá tempo do sistema aeróbio entrar em ação, então você usa menos do sistema anaeróbio, que é o que vai embora mais rápido, a gente sabe, quanto mais anaeróbio, mais rápido você vai cansar. Então, uma série de elementos que às vezes o lutador não sabe disso, né? Ou às vezes alguém nunca disse a ele, e por essa razão ele acha que o aquecimento não vai. Mas um exemplo que eu gosto de dar sempre, né? Por exemplo, você pega atletas de esportes de longa e curta duração. Você pega, por exemplo, no atletismo, né? Nas Olimpíadas a gente costuma ver muito isso. O atleta às vezes ele vai entrar ali para correr 20, 30 segundos, ou às vezes menos, até 10 segundos. E ele gasta ali 25, 30 minutos aquecendo, porque ele sabe o quanto isso é importante para ele entrar, né, num esporte de alta intensidade já pronto. Claro. Que é bem provável que o desempenho dele não consiga ser o mesmo caso ele entre frio, né? A gente faz isso no CrossFit. O CrossFit é um esporte que já é uma preparação física. Então você vai para um campeonato de CrossFit, teoricamente, por que você vai aquecer se você vai ter que fazer o mesmo exercício? Então a gente aquece meia hora, 40 minutos para fazer a mesma coisa que você já fez no aquecimento. Então você faz a mesma coisa que você vai fazer no aquecimento, quer dizer, no campeonato, você aquece fazendo a mesma coisa para fazer melhor já aquecido. Então é muito louco isso e a galera não entende. Impressionante. Acho que o aquecimento vai cansar. É só ao uma questão de contrário. dosagem. É óbvio, se você for fazer em alta intensidade, não é o caso, né? Você Meia vai hora em alta intensidade. Exatamente, você vai construindo o aquecimento. Exatamente. Outro assunto legal, Fernando, que a gente já também discutiu, a gente conversa muito sobre isso, né? Essa questão da produção de força. A gente sabe que no jiu-jitsu, especialmente em algumas categorias mais pesadas, mas mesmo nas mais leves, né? Força explosiva, a força reativa, né? Ou seja, a habilidade que você tem de conseguir fazer um gesto, né, para conseguir surpreender o adversário ou, muitas vezes, pegar o adversário despreparado, por exemplo, um adversário muito pesado, ou mais pesado que você. Então você sabe, quanto mais quebrar a inércia do corpo do seu adversário é muito difícil. Porque quanto mais pesado ele é, mais força você vai ter que fazer para conseguir encaixar um golpe. Mas se você for rápido na sua ação, né, a gente está falando agora da força explosiva, reativa, você consegue pegar ele de surpresa e muitas vezes encaixar um golpe com mais facilidade, né? Onde isso entra no treinamento? Qual a importância de se ter força explosiva na luta? Basicamente, tanto a explosiva quanto a isométrica eu acho super importante. A explosiva é para você iniciar um movimento. Então, às vezes você está numa posição ruim, que você dá um tranco, vou falar um tranco para uma puxada mais forte, o cara está aqui, ele está fazendo uma força contra você. Se tirar seu corpo da frente e fazer essa puxada bem potente, cara, você sai de uma posição ruim para uma posição boa. Então isso a gente treina muito com LPO, com as puxadas e tal. Então, essa força explosiva é uma das mais importantes, ao meu ver. E a galera não treina. Hoje que a gente está entrando nesse mercado
de cabeça, assim, eu vejo que a galera de fora, eles acham que fazer musculação é suficiente. Você tá forte da musculação é suficiente. E assim, eu tô mostrando para eles que quanto mais você treina a força explosiva, mais longe você consegue chegar. Porque é você sair de uma situação ruim para uma boa com um movimento. Então, assim, com o resultado que os meus atletas estão tendo, cada vez mais eu vejo que a gente está nesse caminho certo, entendeu? Porque eu vejo que você gerar essa força, você sai dessa posição ruim e entra numa posição boa com um movimento. E sem fazer tanta força, aquela força, você quer empurrar um caminhão parado. Você não é isso. É você usar a força do cara contra ele mesmo. Isso, assim, tá tendo muita resposta. Então, para mim, essa força, e a gente pega isso no LPO, né? Então, até queria fazer um paralelo, porque continuando no assunto, isso acontece no LPO, você falou de saber fazer a força na hora certa. E no LPO é muito assim, né? Porque quando você vai tirar a barra do chão, independente do peso que você está usando, mas geralmente no LPO, a maioria das pessoas, quando está fazendo o LPO puramente, vai estar trabalhando com cargas altas, né? Ou pelo menos construindo até uma carga mais intensa. Saber o momento de contrair, relaxar é muito importante para a técnica encaixar. E você faz muito menos força, porque a gente sabe que quanto mais força você faz na hora errada, você acaba desacelerando a barra. Né? Ou a barra você não vai ter a mesma eficiência na trajetória da barra. Isso tem a ver com a luta também? Ou seja, a hora que você tem que relaxar, que hora que você tem que puxar, ou dar o tranco, como você mesmo disse. Você acha que essa é a relação com a luta? Tudo a ver. Numa luta de 10 minutos, ninguém consegue fazer força os 10 minutos. Então aí é onde você encaixa a técnica com a preparação física. Então você entrou numa posição que você se sente confortável, você dá uma relaxada. Para a hora que você vai precisar desequilibrar o cara, ou passar uma guarda, ou fazer uma raspagem, que aí é o momento que você usa a força. E a mesma coisa, quando você vai fazer um snatch, por exemplo, você não sai com a barra do chão com o braço tenso. Você sai com o braço relaxado. Você vai usar o braço depois que você já exagerou na extensão da perna, do quadril, do ombro. Depois você vai usar o braço. Se você sai com o braço tenso, na hora que você precisa fazer a puxada, você já perdeu a força ali. Então, assim, é tudo isso em um segundo, né? Exato, não é que dá. Isso em um segundo. Narra então, como se fosse muito tempo, mas é super pouco tempo. Se você sai com o braço tenso, com certeza você não vai chegar na sua carga máxima. Talvez você vai chegar para aquele movimento, mas se você ajustar esse micro detalhe que é relaxar o braço na saída, com certeza a carga vai subir mais. E isso tem a ver com o lutador também, né? Na luta. Saber a hora em que ele pode relaxar. Puxar, a hora de empurrar, a hora de jogar para o lado. Essa é uma habilidade que você tem que ser treinada. Porque tem que ser treinado. Vale dizer que geralmente quanto menos experiência, quanto mais iniciante for o atleta, mais forças necessárias ele faz? Com certeza. Isso é uma coisa que você... aí já vai mais aliado à técnica, né? Não é tão isso aí não vai trabalhar na preparação física, aí você vai ajustar na técnica. Quando o momento que você descansa é o momento que você entra numa posição boa para você. Você consegue estabilizar ali, você não precisa ficar brigando os 10 minutos de luta. Então você entra numa posição boa, você respira e tal. Aí o cara vai começar a querer progredir, a hora de você começar a usar a força. E aí começa um xadrez, né? Não é 100% físico. O negócio ali você tem que usar a cabeça, que senão... Isso é uma coisa que eu trabalho bastante com eles, a cabeça também. Exatamente. E mantendo até o assunto de força, ainda aí a gente falou da força reativa explosiva e a força isométrica. Como é que você trabalha a força isométrica no treino? Porque ela é tão importante, né? A gente sabe que o atleta, por mais que ele esteja relaxado naquele momento, ele nunca está 100% relaxado. Tem que ter pelo menos alguma coisa que ele tem que estar usando de força ali para poder manter o adversário próximo, sob controle. Como isso é feito no treino? Como você enxerga isso como sendo muitas vezes um elemento que tem que estar sempre presente, né? E de que maneira você prepara o atleta para ele conseguir manter essa força? Né? Então, eu sempre preparo de duas formas. Uma é você trabalhar
principalmente a pegada, né? Que é o que a gente mais usa de isometria. Então, assim, eu tento sempre trabalhar a pegada deles descansados, porque eu acho que isso é uma coisa, e trabalhar a pegada deles cansado. Por quê? Uma coisa é você simplesmente ficar aqui 10 minutos segurando 2 dumbbells. Outra coisa é você dar um tiro na airbike e aí ir lá e segurar 2 dumbbells. Porque você vai estar fazendo força, querendo respirar, e não consegue respirar porque o sangue está lá tá no antebraço, e aí você... Então, assim, são 2 coisas diferentes. Então, eu gosto de trabalhar a musculatura numa fase, e na outra fase eu gosto de pegar eles e fazer esse treinamento de pegada também com elástico, ou farm carry, que a gente usa no CrossFit, que é você andar segurando os pesos e tal. E o sandbag. Dá um tiro na airbike e segura o sandbag de 60 quilos pressionando o diafragma. É horroroso, porque é o que a gente faz lá. Então, você está passando uma guarda, você precisa colar no cara, estabilizar o cara, e ele vai estar tentando sair de baixo. E você está fazendo a apneia, tentando fazer essa força. Então, o cara que está saindo de baixo está te empurrando, e você querendo colar. E aí, você não consegue respirar. E isso eu tento trabalhar aqui para transferir para lá. E o resultado está sendo excelente. Bom, Fernando, outro aspecto importante, que ainda relacionado ao treinamento, né, que a gente está querendo dizer na preparação física para os lutadores, é a questão do cara ter pulmão, do cara ter, a gente está falando de força, né, e a gente falou também do aquecimento, mas o cara ter gás, né? Então a gente sabe que a força isométrica está muito ligada com a resistência muscular localizada de um determinado músculo ou grupo muscular. Agora a gente sabe que tem a outra resistência, que é aquela central, aquela que o cara tem que ter gás para aguentar uma luta ou várias lutas num dia. Né? E aí a gente está falando do sistema aeróbio, falando de como a pessoa consegue ventilar, né, oxigênio e conseguir transportar isso para a musculatura. Como é que a preparação física é feita nessa questão de dar para o cara a condição de sustentar uma luta longa ou várias lutas? No sentido, vamos dizer assim, mais do condicionamento central, né? Coração e pulmão, deixando um pouco agora essa questão da força isométrica, resistência muscular de lado, falando mais da questão central. Então, isso eu trouxe um pouco... Eu tenho, porque assim, nesse tempo que eu estou cuidando dos atletas, como eu venho do CrossFit... Eu não posso pegar o CrossFit, para mim, é os caras mais bem condicionados de qualquer esporte. Porque você pegar o cara e mandar o cara fazer triatlon, ele vai fazer. Se no meio do triatlon ele tiver que carregar um negócio de 200 quilos, o cara vai fazer. Diferente de um atleta de triatlon, que ele tem muita resistência, mas eles são bem magrinhos e tal. Obviamente que o tempo do cara do CrossFit não é igual ao do triatlon, mas eu considero um atleta de CrossFit os caras mais bem condicionados, porque eles são fortes, eles são resistentes, eles... reúne várias qualidades. Exatamente. Né? Então, como eu venho da preparação de atleta de CrossFit, eu tentei achar uma combinação que eu consiga transferir esse condicionamento do CrossFit para o atleta de Jiu-Jitsu, sem que esse treinamento não prejudique a performance dele no Jiu-Jitsu. Porque uma coisa é você preparar o atleta de CrossFit, que é treino, o cara vai ficar bem condicionado, ele vai bem no campeonato. Outra coisa é você treinar o cara, preparação física, o cara tá voando, mas no mesmo dia ele tem que ir lá treinar jiu-jitsu, o rendimento dele no jiu-jitsu tá um lixo. Então o trabalho tá ruim. Porque a gente tá complementando o esporte principal. Sim. Então, assim, nesses 4 anos que eu tô, quase 5 que eu tô cuidando deles, eu fui moldando isso e transferindo os exercícios que eu considero que sejam eficientes e que transfiram para lá. Porque eu também faço jiu-jitsu, então eu comecei a testar em mim para ver aonde o negócio encaixa e aonde que seja que eu consiga atingir esse pico de performance. E aí eu faço umas combinações de treino com exercícios de potência, com cargas mais leves, mas que eles, dentro de 1 minuto, a gente precisa fazer o máximo de repetições que eu consigo. Então, com uma carga razoável, principalmente exercício de LPO, o cara vai fazendo, sei lá, fez 50 repetições. Beleza, aí vai descansar 3 minutos. E vai de novo, E aí, daqui 1 mês, aí eu vou colocando vários outros exercícios, muito tiro de airbike, tiro de remo,
longa distância, 3 minutos, e eu vou combinando isso, dependendo da fase do treinamento, para que... E depois a gente vai repetindo essas coisas para ver o quanto melhorou. Então, geralmente, o tempo é o grande termômetro para saber se eles têm melhorado, ou seja, se conseguem realizar mais trabalho num tempo menor. Vamos dizer assim. Sim. Então, assim, vários jeitos, né? Eu posso pegar por tempo ou posso pegar por calorias na bicicleta. Então, assim, vamos fazer 100 calorias o mais rápido possível. O cara começou com 10 minutos. Tem um maluco aí que já está fazendo em 3. O cara dá um tiro de 50 calorias em 30 segundos. Tipo, é coisa para recorde mundial. Exatamente, que é absurdo. Então, e quando chegou não fazia em 3 minutos, entendeu? Então, assim, a efetividade desse treinamento está dando muito resultado com eles. Tanto aqui quanto lá. Então, porque é interessante agora interessante tocar nesse assunto, porque a gente está falando de treino de potência, né, para gerar potência no movimento rápido, mas a potência também ela é mensurada de outra maneira, né? No sentido de quanto trabalho eu consigo fazer dentro de um tempo menor. Então, quando a gente está falando de resistência de potência, né, ou seja, conseguir colocar mais trabalho dentro do mesmo tempo ou a mesma quantidade de trabalho num tempo menor, também é um indicativo de melhora de potência. Agora, eu só estou falando de extremos diferentes, né? Tem aquela potência rápida de 2 segundos que você precisa ser e tem aquela que você tem que estender para a quantidade de trabalho em um determinado tempo. Que os dois são importantes para o atleta de luta, porque não é só o quanto ele consegue fazer em uma ação, mas é quantas ele consegue repetir essa ação dentro de uma luta, né? E pelo que eu entendi, aí se eu estiver errado você me fala, que a maneira como você achou de conseguir construir isso no atleta é treinando a potência, né? Mas com cargas que permitem com que ele consiga manter esse trabalho por mais tempo e que com o tempo ele consiga realizar essa mesma quantidade de trabalho num tempo menor. Então você está ganhando a resistência de potência com ele, que é o que ele vai ter que desenvolver na luta. É basicamente isso. E aí a gente pode aumentar um pouco a carga. Sim. Então aumenta um pouco a carga e aí ele consegue fazer a mesma coisa. Aí na mesma semana, aí na semana seguinte ele consegue fazer mais com essa carga um pouco maior. E aí a gente ajusta um pouco a carga, diminui o descanso. Eu vou fazendo esse quebra-cabeça para chegar para ir melhorando gradativamente aí a performance deles. Vou te falar, meus bichos estão... Já não dava para treinar com eles, agora eles eram mais fracos, agora eles já são muito melhores de jiu-jitsu, agora estão muito mais fortes, então agora eu só sou treinador mesmo, não dá para brincar mais. Não dá mais. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Mas é aquela coisa, dizem que na luta, né, você sabe que você fez seu trabalho quando o aluno supera o mestre, né? Então acho que a coisa está nesse estágio. Tá. A gente até vai falar mais disso no final, do sucesso que você tem tido com eles. Então eu queria tocar num outro assunto com relação ainda à preparação física, na questão da mobilidade, né? Porque é uma coisa que eu até tenho dúvidas. Porque é muito comum, e eu não sabia disso até conversar com lutadores e conversar com você, que a incidência de lesão no jiu-jitsu ela é maior do que eu achava que era. Não por causa do esporte em si, porque a gente diz que o atleta que pratica um esporte, ele tem risco de lesão, seja ele qual for, futebol, vôlei, natação, não importa. Ele tem lesões que são particulares de determinado esporte pelo esforço repetitivo que aquele esporte requer. Normal. Mas eu achei que o índice de lesão no jiu-jitsu fosse um pouco menor por ser um esporte um pouco mais estático, né? Não tem tanto impacto, salto, vamos dizer assim. É algo que tem muito mais essa questão estratégica, mas eu percebi que não, na verdade o índice de lesão é até alto, né? E acho que tem várias razões porque isso acontece, mas você acha que a falta de mobilidade, ou seja, o atleta muitas vezes precisa entrar em posições que se ele não tiver mobilidade, aquilo vai gerar um estresse desnecessário nas articulações dele. Você acha que a falta de mobilidade também é um problema para o atleta de jiu-jitsu ou não é isso? Geralmente ele se lesiona por outras razões que não estão ligadas à mobilidade. Então, a gente volta lá na parte do aquecimento, então que eles não fazem. Especialmente os meus atletas, todos eles são absurdamente móveis, alongados, são enormes, todos eles são gigantes e botam pé atrás da cabeça.
Então, no caso deles, não é um problema, mas no geral, com certeza. E aí a gente volta para aquele problema do aquecimento, que eles não fazem, eles não... Às vezes até tem mobilidade, mas entra frio e não consegue. Então, é um problema sim. É um problema e esse é o caso. Porque é chato fazer, mas é muito importante. Como qualquer tipo de aquecimento. Putz, tem que fazer borrachinha, tem que fazer as mobilidades. Algumas chegam a doer para você ficar bem móvel mesmo, porque, claro. Por exemplo, eu sou péssimo de mobilidade, mas todo treino eu chego 15 minutos antes e eu faço por conta própria, porque eu já estou ficando velho, se eu não fizer daqui 10 anos eu não estou andando mais. Então, assim, eu faço por obrigação, porque eu também não gosto, mas eu sei que é importante. E eles, no caso deles, como são todos muito jovens, então eles não vai, mas eu acho que é um risco de lesão bem maior se você não faz. E qual seria outro, deixando a mobilidade de lado, qual seria um outro fator de risco aí que você considera que, porque o índice de lesão é alto, bom, mobilidade é um deles, qual seria o segundo, se você tivesse que colocar? Não, o jiu-jitsu é um esporte que machuca demais. Porque se você olhar a mão de todo lutador de jiu-jitsu, se eu mostrar a minha, meus dedos são todos tortos. A articulação vai deformando. Mas assim, tem muita... E não é nem chave. Não é um golpe que você toma uma chave de braço. Não é isso que machuca. São as posições do treino. Então, tipo, eu tenho que empurrar o cara e o cara dá uma estrela. Porque tem uns malucos que dão uma estrela, cambalhota, não sei o quê, para tentar chegar numa posição. E você está empurrando, a perna trava, o pé trava no kimono. Então assim, é apelação do adversário, às vezes não a sua. Não a sua. Não é nenhum golpe. Eu acho que 90% das lesões não é golpe que machuca. É mais do embolo ali, que fica preso numa posição, você empurra do lado. Estou com um atleta que machucou... Acabou de operar o LCA. E aí ele tava por baixo. Ele fez antes de fazer a raspagem, ele foi entrar embaixo do adversário. O adversário estava segurando a calça, mas no nível da canela, assim. E empurrou para o chão. Quando ele deu um tranco para cima, para entrar por baixo, ele estalou o joelho dele. E aí ele continuou, tal, entrou embaixo, fez a raspagem, estava ganhando a luta. Quando ele levantou para tentar passar a guarda, o joelho saiu do lugar. Ninguém entendeu nada, nem eu. Estava lá na luta, falei, não, continua, porque não foi nada. Ele, não consigo, meu joelho está saindo do lugar. Aí parou a luta e tal. Fomos fazer a ressonância, rompeu o LCA. Numa posição que ninguém nem sabe como é que foi. E é só dessa posição que ele gerou, a gente não sabe se já tinha uma predisposição ali, um pré-rompimento, algo já. Mas ele nunca reclamou de dor, nunca reclamou de nada. E aí nesse momento que eu acho que fez uma força contra, foi o gatilho do rompimento. E aí operou recentemente, mas assim, não foi golpe, não foi nada. E uma coisa assim, muito aleatória. Que são coisas que às vezes quem está fora do esporte, né, ou vivendo o esporte no dia a dia não imagina, porque geralmente a gente associa a lesão, né, com o impacto ou os movimentos que o esporte, né, propõe, ou situações no qual você tem a colisão com o adversário. Só que mesmo no jiu-jitsu não existe uma colisão, né? É só o... Tá segurando. Puxa, empurra. Mas é hora que você para falar que realmente, às vezes você está ali e o adversário vai fazer, né, um movimento brusco, alguma coisa, e você está fazendo uma pegada, ou vice-versa, né? E aí que pode acontecer. É interessante isso. Eu acho que até mais uma razão pelo qual o atleta tem que entrar aquecido, ou seja, né? E no caso dele, ele entrou aquecido, porque se aí eu tava lá, tava só eu e ele lá aquecendo e tal, e ele entrou aquecido e foi coisa que não dá para explicar. É do esporte, né? Do esporte. Isso aí qualquer um tá sujeito. E aí, Fernando, outra coisa que é interessante quando a gente vai falar da preparação física no geral, você tocou no assunto logo no início, que é essa questão emocional, da cabeça, né? Porque a gente fala do físico em geral, mas o físico está ligado com o emocional, não é? Porque quando o atleta se sente bem, se sente forte, potente, ele tem autoconfiança. E isso dá para ele uma vantagem emocional importante. E você luta, e você já competiu, e você lida com atletas que competem no dia a dia. Como é que é feito esse trabalho psicológico no atleta antes de uma luta ou ao longo do treinamento mesmo, para que ele chegue no... Porque você já viu muitos atletas
que às vezes estão fisicamente preparados, chega na hora amarela. Ou porque o adversário é famoso, ou porque ele é grande, ou porque qualquer razão seja, de repente é um cara que tem já uma fama de ser, né, bom em determinada coisa e o cara fica meio ansioso, não sabe se vai conseguir superar. Como é que você trabalha a questão emocional nos atletas? Olha, vou te falar, essa parte emocional hoje eu estou considerando. Às vezes eu tenho atletas que treinam mal e chega no campeonato, tira força, tira energia, sai uma técnica que o cara não faz no treino e o cara é campeão. E tem o outro que o cara é um monstro no treino, destrói todo mundo, chega lá e acontece isso. Acontece de... Pega um adversário que é famoso, às vezes o cara nem está no auge, mas só do cara ter um nome, ser famoso, ou o cara fala alguma coisa que desestabiliza, ou o cara às vezes está cansado e... Porque isso eu falo para eles, eu falo, não demonstra que você está cansado. Se você demonstrar que você está cansado, o outro cara vai falar assim, nossa, ele está mais cansado do que eu. E automaticamente, assim, meio que linguagem corporal. Sim. Então, você demonstrar que você está cansado, o outro cara já fala, opa, por mais que você está perdendo, fala, pô, tem uma chance, o cara está mais cansado. Já vem uma energia extra. Então, é uma coisa que todo mundo até me critica às vezes, de puxar uma preparação física tão puxada para eles. Eu falo, cara... Se você aguentou sofrer no treino comigo aqui, quando você vomitou e teve que voltar, você pode ter certeza que você vai aguentar qualquer coisa lá. E o outro cara não fez isso. Então, assim, eles têm um jiu-jitsu absurdamente bom, uma preparação física e mental, porque passar pela preparação física que eu passo para eles... É um teste mental. Por fases, né? Então, em determinada fase, eu puxo para extrair a alma deles mesmo no treino. Porque o cara, ele tem que saber que não tem nada pior que isso aqui. Então, ele vai estar lá, são 10 minutos ou até menos, porque pode finalizar, mas que ele vai passar como se fosse nada, entendeu? Fisicamente falando e emocionalmente falando. E fora as conversas, porque eu tento passar e não é motivação. Eu bato muito na tecla da autorresponsabilidade, porque não adianta nada você achar que você está fazendo o suficiente, mas é o mínimo. Porque às vezes o cara fala, não, mas pô, eu dou muita aula, eu treino 2 horas por dia o treino de competição e, putz, a preparação física eu estou muito cansado para fazer, e aí chega no campeonato, o cara sabe que ele não fez o que ele deveria ter feito no processo para chegar no campeonato mundial, por exemplo. Então, quando ele sabe disso, ele chega lá já sem a confiança nele mesmo. Porque, cara, quando você bota a cabeça no travesseiro, você sabe o que você fez e o que você não fez. Você pode mentir para mim. Porque, pô, eu tô te treinando, mas você fala, putz, hoje eu não vou poder ir, mas amanhã eu vou. Aí chega aqui, você tinha que fazer 50 rounds de uma coisa que, ia doer. Aí você faz 30, você fala, não, treinei. Mas quando você bota a cabeça no travesseiro, você fala, putz, faltou isso. Aí quando você está no campeonato e você está cansado, que você não aguenta mais a luta, isso já vai voltar na sua cabeça. Você fala, eu não fiz aquilo, talvez seja por isso que eu estou cansado. E aí entra num efeito dominó negativo que vai despencar a performance. Então, assim, eu falo para eles. O cara me liga, um deles me liga e fala assim, tô morto hoje. Falei, não tem problema, vem que a gente muda o seu treino, mas vem treinar. Porque quando acabar, você vai saber que você fez o que você deveria ter feito. E às vezes ele fala, puta, mas eu tô quebrado. Eu falo, vem que eu vou treinar com você. Eu acompanho eles no treino, porque é chato treinar sozinho, né? Então às vezes um vem, outro não vem e tal, eu treino com você. E aí vamos sangrar junto aqui no treino, porque no final... O senso de merecimento que você vai ter com você mesmo, isso vai refletir lá na frente. Então, e quando você sente que você pagou o preço, isso é tipo uma sementinha. Você plantou hoje, você plantou hoje, você plantou hoje. Quando você vai colher no campeonato, não tem erro, né? Vamos dizer assim. Pelo menos ele pode não ganhar, mas ele vai ter certeza que não foi porque... Faltou alguma coisa no treino. O adversário foi melhor, ponto. Porque, nesse alto nível, não tem que nem eu tenho um atleta meu que foi vice-campeão mundial, o Dimitrios. Só que esse cara, para mim, eu até fiz um post dele
falando que essa nova geração que acha que não está acostumada com a frustração, que não quer sentir a frustração, eu falei, cara, você tem que seguir esse cara. Porque eu treino ele vai fazer 5 anos, ele foi meu primeiro atleta. Então, cara, que esse cara já treinou comigo, hoje o treino tá moleza. Porque lá no começo, botava esse cara para suar. Só que aí hoje em dia ele dá aula às 6 da manhã, aí ele treina às 10, dá aula em grupo. Ele é gerente geral de todas as filiais da Aliança no Brasil. Então ele vai para o escritório, fica até 6 da tarde, volta para a preparação física, treina comigo, volta para academia, dá aula em grupo e treina de novo. E agora está fazendo faculdade. Então assim, não tem desculpa. E um cara que saiu de um projeto social não sei se é Itaquera, alguma coisa assim. Não é que o cara, não, posso fazer ou não posso fazer. Ele não tinha outra opção. Não tinha escolha. Não tinha escolha. E o cara hoje é o segundo melhor do mundo. E o cara que fez a luta com ele é um fenômeno de jiu-jitsu. Acho que tem uns 10 anos a menos que ele. Brasileiro? O cara brasileiro. Ele mora nos Estados Unidos. Esse cara ganhou muito bem todas as outras lutas. O cara chegou na final com ele, ganhou de 2 vantagens. Sim, ele foi pau a pau. Não foi que nem as lutas anteriores que o cara passou o carro, não. Ele frustrou todo o ataque do cara e o gás inteiro e ele inteiro. O cara teve que dar tudo que ele tinha tudo também. Que ele tinha e não arrumou nada. Então, assim, foi um post até meio emocional da minha parte, mas que ele merece, porque essa medalha de prata para mim foi aquela medalha que podia tirar de prata e dar de honra, porque foi um cara que, fez o que tinha que ser feito no processo todo, foi lá e, foi vice-campeão mundial com mérito. Porque muitas vezes a pessoa, né, só enaltece o campeão, mas nada. Não sabe o vice-campeão que fez para poder chegar lá. Né? Acredito que fez muito mais. E poderia ter sido campeão, até porque na hora de uma final acontece de tudo. Esse cara merece, vou te falar, tira o chapéu para ele. Então, pegando um pouco o gancho na questão dos resultados, a gente estava falando na hora que você chegou aqui hoje, dos resultados que você tem tido aí com os lutadores nos últimos meses, aí, anos até, mas vamos falar dos últimos que foram estão mais em evidência, né? Conta um pouco, até porque o pessoal que está ouvindo aí, né? Quais têm sido os maiores sucessos? E quem são os atletas? O que vocês conquistaram? E o que você percebeu que foi o diferencial dos seus atletas aí com relação a outros? Porque muitos resultados assim diz algo sobre a preparação física e o treino deles. Né? Então, vou começar do campeão, o Eric Muniz. Hoje ele é o melhor da atualidade aí. Não vejo outro que consiga ganhar dele. Ele foi vice-campeão no absoluto, mas assim ganhou a categoria, campeão mundial super pesado, e foi vice-campeão no absoluto. Então, um moleque assim, de 24 anos que chegou para mim de faixa roxa ainda, um pouco mais magrinho, mas ele é um cara que tem a chavinha do campeão, que com preparação física ou sem preparação física, eu acho que ele seria campeão. O que eu coloquei ali foi mais esse trabalho para ele ganhar bastante força, para ele conseguir aguentar esse ritmo de peso e absoluto, que são 8, 10 lutas num campeonato, que não é fácil, que é só atleta de elite, e todos mais pesados que ele, a maioria, principalmente no absoluto. E para quem não conhece, ele é um cara grande, pesado. Cara grande. Os caras serem maiores do que ele, tem que ser principalmente brutal. no absoluto tem 10, 15, 20 quilos a mais do que ele. Que é muita coisa. Que é muita coisa. Nesse nível, com uma técnica equivalente. Exato. Mas esse menino é fora da curva mesmo. Eu vejo ele não transparece, né? Ele é muito calmo. Muito. Se você não sabe que ele é lutador, você não diria, assim, né? Acho que essa, de repente, deve ser uma das virtudes dele. E aí tem o vice-campeão mundial agora, foi o Dimitrios. Ele está comigo desde o começo. Na verdade, eu comecei a ir para esse segmento, para esse nicho, por causa dele. Então, eu fiquei 11 anos sem treinar jiu-jitsu. Ele falou, não, você não vai parar, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Eu voltei a treinar jiu-jitsu por causa dele. E aí comecei a entrar nesse mercado por causa dele. Então, é um cara que eu tenho que agradecer. Não é nem ele que... Ele me agradece direto, mas mal sabe ele que se não fosse ele, eu nem estava nesse mercado e nem tinha voltado a treinar jiu-jitsu. Então, é um cara que eu tenho que agradecer bastante.
E ele, quanto mais velho ele fica, melhores resultados ele está tendo. Então, assim, ele está maturando uma experiência com uma força, está ganhando uma qualidade física, mental e de jiu-jitsu, que ele está começando, ele sempre despontou, já foi campeão de tudo, só não foi campeão mundial agora. Mas ele está, todo ano ele vem melhorando. Então, esse é um cara que está comigo desde o começo aí e que merece também, vai chegar, não tenho dúvida. Mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar. E tá meio velho, que nem vinho, tá ficando mais velho, tá ficando melhor. Tá ficando mais velho, melhor, né? Aí, terceiro lugar, isso eu tô falando da faixa preta. Em terceiro lugar, eu tive o Marcos Scooby, também treina lá na Aliança. Esse aí também é um bicho, é forte. Já chegou, ele já tinha feito crossfit e tal, aí ele veio pra mim, chegou por último dos faixa preta. E foi terceiro lugar agora ele foi campeão pan-americano este ano, depois foi terceiro lugar agora no Mundial. Também, assim, o que ele melhorou de força e condicionamento, porque eu pergunto, falo, pô, como tá se sentindo depois da luta? Tal, cara, não cansei nada. E aí é ajuste para também chegar mais longe, e aí na parte técnica, na parte do jiu-jitsu, porque na parte física os bichos estão fortes. Aí tem o Anderson, que esse ano perdeu nas quartas de final, mas também é um monstro. Chegou aqui magrinho, o bicho tá um cavalo, é o que faz 50 calorias. Ele fez 17 segundos 50 calorias na bike. 17 segundos. Já quebrou umas 4, né? Já arrancou o pedal de umas 4. O bicho é um cavalo. Aí nas faixas coloridas eu tive 2 campeões mundiais na faixa roxa. Ele também treinam comigo. Aí na feminina 2, terceiro colocado. Isso só no Mundial, esse que teve agora, sim, né? Mas sim. eles estão. Os resultados têm vindo desde antes, a gente tem acompanhado. Até o Eric, que você citou primeiro, ele já vem ganhando aí. Ganhando tudo desde a faixa azul. Desde a faixa azul. Porque ele chegou para mim de faixa roxa, aí teve a pandemia, não teve muito campeonato na faixa marrom, mas desde a estreia da faixa preta, acho que ele perdeu 2 lutas, se eu não me engano. E cada campeonato são 8. Então tem campeonato direto aí. É um índice gigante de vitórias. Realmente é o homem a ser batido. É o homem a ser batido. Fernando, queria te agradecer. Acho que foi um papo legal. A gente conseguiu falar bastante de preparação física e os resultados acho que estão aí para mostrar que é algo que tem dado certo, né? A gente costuma dizer, às vezes as pessoas falam, mas isso eu não faria isso, eu não faria aquilo. Eu falo, bom, você pode fazer o que for, mas os resultados contam fatos, não há argumentos, né? E eu acho que ainda a preparação física na luta, ao meu ver, ainda é um campo muito pouco explorado, muito pouca gente sabe exatamente o que fazer e como fazer. Eu acho que você está desbravando isso com a experiência que você já tem de luta, com aquilo que você está trazendo do CrossFit e com as informações que você tem pego de fora. Com você. Inclusive, eu tenho tido o prazer de poder contribuir em algumas coisas e, foi super valioso estar com você mais tempo e a gente vai se ver em breve aí, vamos trazer mais informação sobre isso. Vamos trazer eles um dia aí pra gente... Exatamente, estava pensando nisso, trazer os meninos aqui. Vamos. É legal ter a voz, né, de quem está passando por todo esse calvário. Passa o sofrimento. Que você está impondo para eles e para eles conseguirem falar, né, realmente o que tem sido diferencial para eles. Só para finalizar, fala um pouco pessoal sobre o aplicativo, né, que foi lançado aí há um mês já. De luta, né? Para o pessoal que gosta da luta, que de repente tem alunos, pessoas que querem... Legal. Então, a gente está com um aplicativo novo, chama BJJ Black Sheep Fit. É um aplicativo 100% voltado para a preparação física do jiu-jitsu, para performance no jiu-jitsu. Ele pode ser usado tanto para praticante de lifestyle como o atleta profissional. Então, ele engloba tudo, né? Parte de força, potência, cardio... E tá legal o negócio lá, viu? Vale a pena conferir, pelo menos experimentar para ver se gosta. Confere lá. Legal, Fernando. Obrigado, a gente vai se ver em breve. Obrigado você pelo convite. Valeu, Fernando.